E neste fim de ano, o governo federal se mobiliza para encontrar saídas para atender a pedidos de auditores fiscais e evitar um colapso no serviço público. A reportagem é de Yasmin Costa. O governo federal começa a se articular para tentar evitar um colapso no funcionalismo público. Os analistas e auditores da Receita Federal estão liderando o movimento e pressionam o governo por mudanças no orçamento que reservou 1 bilhão e 700 milhões de reais para conceder reajustes para a segurança pública. O presidente Jair Bolsonaro tem afirmado que o recurso para o reajuste ainda não está vinculado a nenhuma categoria e é possível fazer novos ajustes. O deputado Coronel Tadeu admitiu em entrevista à Jovem Pan que o valor reservado para o ano que vem é insuficiente para garantir reajuste para mais de uma categoria. Acredito eu que seriam necessários 3 bilhões de reais para atender os profissionais da segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e os policiais penais federais e também os auditores da Receita, algo em torno de 3 bilhões. E não tem esse espaço. Agora, para onde tem? Porque a gente vai ter que tirar dinheiro de algum canto. O deputado Coronel Tadeu também avalia que o governo precisa começar imediatamente as negociações para evitar maiores prejuízos com a paralisação dos auditores. E nós temos essas demandas para atender, que são demandas importantes. Afinal de contas, são duas carreiras que praticamente são importantíssimas para os pilares de um Estado, que é justamente aqueles que combatem a sonegação, os auditores da Receita, e os policiais que estão aí 24 horas por dia atrás de toda sorte de crimes. Então, eu acredito que o governo tem que começar a conversar a partir de segunda-feira para não deixar que os prejuízos sejam grandes com a parada dos auditores. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou que pode atender a demanda dos auditores da Receita Federal, mas isso depende do aval do Ministério da Economia. Bolsonaro confirmou que tem uma reunião com o ministro Paulo Guedes para tratar do bônus de eficiência que foi solicitado pelos servidores da Receita. Os auditores da Receita Federal afirmam que só vão retomar as atividades depois que o governo assinar um decreto regulamentando o bônus de eficiência para a categoria. Veja, essa discussão toda do valor dos auditores e todos os demais é a história do cobertor curto. Todos deveriam ou poderiam ter aumento. Acontece que não tem recurso para todo mundo. O que nós temos que fazer nessa hora? Tem que escolher as prioridades, ou não dar aumento para ninguém, que também é uma alternativa que o governo tem. Afinal de contas, o setor privado ficou todo ele exposto na pandemia. Pessoas perderam emprego, empresas foram fechadas, recursos foram diminuídos. Então, o presidente Bolsonaro tem todos os elementos necessários a eventualmente tomar a decisão de que ninguém terá aumento nessa oportunidade. É o tipo de confusão que poderia ter sido evitado. O presidente Bolsonaro foi alertado, inclusive pelo seu ministro da Economia, que haveria chance, o risco grande, iminente, das outras categorias, 1 milhão de servidores públicos, também reivindicarem aumento. Afinal de contas, por que dá para apenas uma categoria? Os policiais federais, rodoviários federais e o DEPEN. Não que isso não seja meritório, não que eles não mereçam esse reajuste, mas o problema, como o Salles disse, o cobertor é curto. Com 1,7 bilhão de reais não tem como você dar aumento para mais de uma categoria. E agora o presidente ficou entre a cruz e a espada. Ou bem dá todo esse aumento com o qual ele já havia se comprometido com as forças de segurança, que aliás são uma parte importante da sua base eleitoral, ou então divide e concede um aumento ínfimo para os policiais federais e para outras categorias como os servidores da Receita, que já tinham uma insuficiência de recursos, já haviam mandado um ofício para o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda em novembro, dizendo que o orçamento deles estava restrito, limitado e corria o risco de um apagão, e ainda assim foram submetidos a mais um corte drástico de 50% do orçamento. Tinha uma previsão de 2 bilhões de reais de recursos para a Receita Federal, isso caiu para pouco mais de 1 bilhão de reais justamente para remanejar esses recursos e dar um aumento para os policiais federais. Ou seja, é óbvio que isso ia criar uma insatisfação enorme na categoria. A maioria votou pela greve, a operação padrão nas aduanas deve começar hoje. Isso repercute para a indústria, para a economia brasileira e tem um efeito muito ruim para as outras categorias. Pode se tornar um rastilho de pólvora, se disseminar e provocar uma paralisação e uma greve mais abrangente.